Olá, turminha, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de matemática com o EMAI. Estamos no volume 2 do EMAI, na atividade 18.3 e 18.4. Nós estamos aprendendo unidades de medidas não convencionais. Para isso, antigamente, é importante vocês saberem que quando as pessoas precisavam medir o tamanho de alguma coisa, de algum objeto, elas utilizavam o seu próprio corpo. Por exemplo, elas mediam com o passo, com o palmo, com o pé, com a polegada, que é com o polegar. Hoje mesmo, quando vocês fazem alguma brincadeira de rua, por exemplo, medir o golzinho do futebol, vocês não fazem isso medindo com os pés ou com o passo? Então, ainda essa forma não convencional é utilizada hoje, mas muito pouco ou muito menos. Olha só, para nós respondermos hoje as nossas questões, nós vamos utilizar uma dessas formas, que vai ser a medição por meio de palmos. Você já ouviu falar em palmos? Quando perguntamos isso, geralmente as pessoas falam com as mãos. Não deixa de ser com as mãos. Mas os palmos, ele é a medida que vai da pontinha do polegar até a pontinha do dedo mínimo. A mão, ela precisa estar bem aberta para essa medição sair da forma correta. Olha só agora, nós devemos medir utilizando os palmos, o comprimento e a largura. Só que antes disso, eu vou ensinar para vocês um exercício que vai facilitar na hora de vocês medirem os objetos da sua casa. Tudo bem? Então, vou pedir para vocês prestarem atenção e fazer esse exercício em casa junto comigo. Vamos lá? O exercício que vocês deverão fazer é esse assim, olha. Temos aqui o nosso palmo, certo? Nossa mãozinha, ela está bem aberta e nós faremos o exercício assim, olha, de treinamento. Vamos encostar a pontinha do nosso polegar no dedo mínimo, assim, olha. Junta e abre. E continua bem esticada, ok? Então, vai juntar e vai abrir. Vai juntar e vai abrir. Esse aqui é o exercício que nós vamos utilizar para medir os objetos da nossa casa. Vocês entenderam? Então, treinem bem para vocês conseguirem. Muito bem. No exercício A, peça para nós medirmos o comprimento e a largura do tampo de sua carteira com os palmos. Como nós não estamos na escola, ao invés de carteira, olha, vamos riscar a palavra carteira, ali embaixo também. E nós vamos colocar a palavra mesa. Vocês terão que medir a mesa da sua casa. Vamos riscar ali embaixo carteira e colocar mesa, carteira e colocar mesa, certo? Nós teremos que medir o comprimento da nossa mesa de casa e a largura da nossa mesa de casa, tá? O que é o comprimento e a largura? Observem essa mesa aqui, digamos que é a mesa da sua casa. Comprimento, ele é o lado maior de um objeto. Então, o lado maior, no caso da mesa, é o seu comprimento. E o lado menor é a largura da mesa, tá? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão medir utilizando palmos. Olha só como eu vou mostrar para vocês. Bom, eu tô aqui agora, na verdade eu tô numa cômoda, não é nem na mesa, mas vocês vão fazer na mesa de vocês. Vocês deverão colocar o polegar de vocês bem na pontinha da mesa e o dedo mínimo esticado lá na outra ponta, olha assim. Aí vocês vão fazer o quê? O exercício que eu ensinei. Juntou, esticou. Juntou, esticou. Ok? Vocês vão fazer isso até chegar no final da mesa de vocês. E aí, vocês vão contar quantos palmos deram até chegar no final da sua mesa, ok?
Muito bem, feito isso, e vocês já mediram o comprimento da mesa e a largura da mesa com os seus palmos, vocês coloquem aqui quantos palmos deu em cada um, tá bom? Agora aqui fala para medir o comprimento da lousa. Como não estamos na sala de aula, em vez de lousa, vamos riscar. Vocês terão que medir o comprimento da sua cama e colocar quantos palmos deu aqui embaixo, tá bom? Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Peça para um adulto que estiver em casa fazer a mesma medição que vocês, medir a mesa e medir a cama. Vocês vão observar algo interessante. Vocês vão observar que não vai dar a mesma coisa. Vai ser diferente a quantidade de palmos. Por quê? Porque vocês têm o tamanho das mãos diferentes. O tamanho da mão de um adulto é diferente da mão de uma criança. Então, a medição não vai ser igual. É por isso que, com o tempo, foi-se inventado alguns instrumentos de medida, para que a medida fosse mais exata, mais correta. Então, por exemplo, surgiu as réguas de madeira, a régua, que é a que nós utilizamos na escola para medir, a fita métrica. Essa aqui ela é muito utilizada por costureiras. Então, muitas vezes pode ser que vocês tenham em casa. Essa daqui, olha, é bem conhecida, é a trena. Essa é a trena de 3 metros, tem trena de 5 metros. Olha essa trena aqui maior. Essa trena, ela mede até 100 metros. Essa é bem grande. Esses númerozinhos, olha, que tem nesses instrumentos de medida, 7 até o 8, olha, do 8 até o 9, esses números, eles são chamados centímetros, ok? Esses são os centímetros. Porém, a cada 100 centímetros, nós temos 1 metro. Isso é importante a gente saber. 100 centímetros, 1 metro. Então, se a gente esticar, por exemplo, essa fita métrica, quando chegar no número 100, será 1 metro, tá bom? Então, podemos agora fazer a próxima atividade, olha. Já usamos nossos pés, passos e palmos para medir comprimentos. Vimos que o resultado das medições depende do tamanho do pé, do passo ou do palmo de cada um. Agora observe a régua e a fita métrica e responda: A. O que a régua e a fita métrica têm em comum? Eu acabei de mostrar para vocês. Para que servem a régua e a fita métrica? Olha só, as duas são instrumentos de medida. E a B? O que significam os números que aparecem na régua e na fita métrica? Lembra que eu falei para vocês? O que esses números aqui, o 3, o 4, o que eles significam? Eles são os centímetros. Olha aqui, centímetros. E qual é o menor número que aparece na régua e na fita métrica? O menor número é o 0, certo? Muito bem. Agora, olha só. Com a ajuda do seu colega ou professor, use uma fita métrica para cortar um pedaço de barbante de 1 metro de comprimento. Use esse pedaço de barbante para medir o tampo da sua carteira. Lembrando que, em vez de carteira, será da sua mesa. Então, por exemplo, pegue uma fita métrica que você tem em casa. Se você não tiver fita métrica, veja se tem uma trena. A trena ela é mais fácil de ser encontrada em casa. Tente ver se você consegue ou peça para alguém. O exercício pede para a gente medir 1 metro e cortar o barbante nessa medida de 1 metro. E com o barbante medir a sua mesa. Se você também não tiver barbante em casa, não tem problema, você pode só utilizar a trena ou a fita métrica para medir o tampo da sua mesa, tá bom? Utilize algum instrumento de medida e meça o tampo da sua mesa. Anote o resultado aqui.
Quantos centímetros tem? Chega a 1 metro a sua mesa? Aí você vai responder a pergunta 3. Sabendo que o pedaço de barbante mede 1 metro, o tampo de sua mesa ela é maior ou é menor que 1 metro? Então, peça para algum adulto mostrar para você na trena ou na fita métrica o quanto é 1 metro. Na verdade, é até chegar no número 100. Aí será 1 metro. A sua mesa ela é maior ou é menor que 1 metro, que 100 centímetros? Escreva aqui, tá bom? Se é maior ou se é menor. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Até a próxima aula!